Então, a histamina, ela foi observada em 1910 por Daley e Laidlaw, né, com a atividade vasodepressora. Depois, em 27, Best descobriu essa substância, não tinha esse nome de histamina ainda, no fígado e no pulmão. E aí chamou de histamina por causa, né, de histos, significa tecido. Então seria uma substância derivada de tecido. Lewis, né, depois chamou de substância H, mas era a mesma substância, tá? E hoje a gente tem caracterizado como histamina. O que a histamina tem de importância no nosso organismo? Ela está interferindo em atividades alérgicas, imediatas, inflamatórias. Tem também a atividade da histamina em secreção ácida no estômago. Isso a gente vai ver em outra farmacologia e a gente vai ver como que a gente mexe com isso tudo. Ela está envolvida com atividades no cérebro, que a gente vai ver que há até um efeito colateral da histamina, né, do medicamento que atua em histamina. Está envolvido em imunomodulação e hematopoese. Bruno, onde que eu tenho a histamina? Eu tenho a histamina nos nossos tecidos e nós temos histaminas em uma série de outros seres, como, por exemplo, plantas, insetos, bactérias. Ok? A maioria dos venenos relacionados a toxinas de plantas, de insetos, né, tem histamina na sua composição também. Ok? Isso acaba gerando o quê? Acaba gerando um padrão de processo inflamatório. Essa histamina, ela vem da onde? Ela vem da histidina, que é um aminoácido. Então, a histidina vai ser convertida em histamina, e a histamina tem essa atividade pró-alérgica. Pró-alérgica. Aonde que eu vou produzir e guardar a histamina, Bruno? Eu tenho bastante histamina em células da pele, células da mucosa gástrica, neurônios e células de crescimento rápido e regeneração. Aonde que eu vou estar guardando dentro dessas células aí, desses tecidos, a histamina? Nos tecidos, ela está no mastócito, ok? Nesses tecidos tem o mastócito e dentro do mastócito você tem histamina. E no sangue está no basófilo. Na verdade, o basófilo vira mastócito. Então, os mastócitos, aonde que eu tenho muito mastócito? E aí já tem uma relação muito direta com a alergia, né? Pele, pulmão e mucosa intestinal, ok? Pele, pulmão e mucosa intestinal. Aonde que eu tenho uma grande quantidade de mastócito, Bruno? Na pele, na região de nariz, boca e pé. Tá? Muito comum. Superfícies internas e vasos sanguíneos. Tá, Bruno? Então, por isso que quando uma pessoa tem alergia, a primeira coisa que vai inchar é o nariz, a boca, a face. Correto? Correto. Por quê? Os mastócitos, como a gente está vendo na foto aí, dentro dele você tem vários grânulos de histamina. Então, cada bola dessa aqui preta são grânulos de histamina dentro do mastócito. Então, isso aqui tudo grande é um mastócito e dentro dele você tem vários grânulos de histamina. Mas, Bruno, quando a minha célula vai liberar essa histamina? Quando você entra em contato com algum antígeno. Ok? Quando você entra em contato com algum antígeno, a tua célula, teu mastócito residual, libera histamina. Bruno, qual antígeno? Depende do que... Nem todo mundo tem o mesmo processo alérgico. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais alergia a uma coisa, outras não têm alergia. É o alérgeno. Tá? E o que vai acontecer? Após o antígeno entrar, você tem a ativação
de imunoglobulina E, que apresenta o antígeno para o mastócito e ele começa a liberar histamina com essas bolinhas amarelas. Ok? Porém, somente o antígeno faz o mastócito liberar histamina? Não. Alguns medicamentos que eu vou falar na frente para vocês, tá? Podem também estimular a liberação de histamina. Então, não só antígeno, mas alguns medicamentos podem fazer isso. E tem medicamentos que inibem a liberação de histamina, como agonista beta-2 e o cromoglicato. Os dois, essas duas classes aqui, inibem a liberação de histamina pelo mastócito. A gente costuma falar que inibe a degranulação de mastócito. Inibe a liberação de histamina pelo mastócito. Não é à toa que a gente já viu muito em filme um paciente, quando ele está com alergia, aí vem alguém com uma caneta e injeta na perna assim da pessoa. Já viram isso? Em filme, em jogo? O que é isso, Bruno? Você foi lá e injetou um agonista beta para impedir a degranulação rápida do mastócito. E aí, se ele não libera histamina, você não tem atividade alérgica. É o problema em que você tem a substância e você tem alergia à substância. Então, por exemplo, processos alérgicos dependentes de imunoglobulina. Aqui um paciente, olha a boca dele inchada aqui. Aspirina, penicilina, brometo, tranquilizante, barbitúrico, miprobuamato. São o quê? São fármacos em que a pessoa tem alergia e quando você entra em contato com esse fármaco, o que vai acontecer? Você ativa a imunoglobulina E e faz o quê? A degranulação de mastócito. Ok? Entenderam essa figura aqui? Esse slide? Se eu tenho alergia a esses medicamentos, eu vou sensibilizar a imunoglobulina E e ela vai ativar os mastócitos. Ok? Bruno, eu sempre tenho processos alérgicos desse jeito? Não. Eu tenho processos alérgicos que não dependem da imunoglobulina E. O que é isso, Bruno? São medicamentos que vão lá direto no mastócito, ele mesmo vai lá e ativa. Como, por exemplo, morfina, codeína, tubucurarina, polimixina, vancomicina. Eles vão lá, direto, tá? Bruno, se eu não estou indo lá via imunoglobulina, como que eles vão lá direto? Então, a histamina, para desencadear todas as respostas alérgicas dela, ela tem que se ligar no seu próprio receptor. Então, a histamina se liga no próprio receptor de histamina. E aí fica fácil a gente saber qual é o nome do receptor de histamina. Porque o receptor de histamina ele tem o símbolo H. Então, os receptores de histamina são divididos em H1 até o H4. Bruno, o que é muito importante para a gente hoje que estamos falando de alergia? Para a gente importante hoje, falando de alergia, é o H1. Por quê? Ele está no endotélio. Olha aqui, ó. Ok? Então, ele está envolvido com o processo alérgico. Os outros não. Os outros não. Ok? Bruno, por que só o H1? Olha os efeitos quando a histamina é liberada e ativa o receptor H1. O que acontece quando a histamina ativa o receptor H1? Olha lá. Aumenta a permeabilidade vascular no pulmão, prurido, cefaleia, taquicardia, liberação de mediadores inflamatórios. Olha só, processo inflamatório. Como que ela aumenta a permeabilidade vascular e causa hipotensão, Bruno? Olha para cá. Endotélio, músculo liso. Como que ela provoca vasodilatação? No endotélio, eu tenho o H1. Tá vendo aqui? Que quando eu ativo ele lá, o que acontece? O H1 vai fazer o endotélio liberar óxido nítrico. A gente já estudou. Óxido nítrico é um vasodilatador. Ok? Bruno, você falou que ela também causa hipotensão.
Não é isso? Sim, via H1. Ó, dilata os vasos menos calibrosos, queda da pressão arterial sistêmica. O H1, ele diminui, ó, a contração cardíaca. O H2 aumenta, tá? Mas o H1 diminui. Tá bom? Bruno, por que que o H1 provoca aumento da permeabilidade vascular, que é uma coisa muito comum do paciente que tem alergia, é o aumento da permeabilidade vascular causando edema. Olha aqui. Células do endotélio estão grudadas. Ok? Quando a histamina se liga no receptor H1, olha o que acontece com as células do endotélio. Elas contraem, o líquido intravascular começa a sair para o meio extravascular, causando o meu edema. Ok? E aí, a gente tem alguns sinais que são comuns do processo alérgico. Um deles é o quê? Urticária. Bruno, o que é urticária? Urticária é você fazer vasodilatação e extravasar líquido. Fica vermelho naquela região porque teve extravasamento de líquido e o fluxo sanguíneo aumentou devido à vasodilatação. A gente pode provocar também, em situações mais drásticas, o quê? Edema, como a gente vê nessa foto, uma criança normal do lado direito e do lado esquerdo com angioedema. Bruno, por que a boca dela inchou? Que na região da face você tem uma grande quantidade de mastócitos. Outra coisa, a histamina está envolvida com congestão nasal, por isso que as pessoas têm muita, quando tem rinite, sinusite, tem muita congestão nasal. Por quê? Está envolvido com atividade de histamina. Ela aumenta a produção de muco, causa congestão nasal. A histamina está envolvida com processos alérgicos respiratórios. Por quê? O H1 causa broncoconstrição. Então, na asma, o paciente é muito mais suscetível à atividade do receptor H1. Quer entender um pouquinho o processo alérgico? Olha aqui, ó. Vamos lá. Meu mastócito liberou histamina. O paciente começa a sentir queimação, palma da mão na face, couro cabeludo e orelha. Começa a coçar. Começa a sentir calor intenso, pressão arterial dele pode cair, a frequência cardíaca acelera, urticária na pele, pode estar desencadeando broncoespasmo, aí são efeitos mais graves. Mas geralmente se inicia onde? Aqui, ó. Para o desenvolvimento de alergia, né, de urticária principalmente, eu vou mostrar para vocês o quê? Uma série de exemplos de situações onde poderemos estar desenvolvendo urticária, alergia. Então, a gente tem pelo menos aqui 4 condições que podem estar liberando histamina e promovendo urticária. E aí, quem se encontrar aí vai entender muito bem. Por exemplo, urticária ao frio. Pode acontecer? Pode. Urticária colinérgica, que é aquela pós-exercício. Você vai lá, faz academia, fica todo cheio de mancha vermelha. E urticária solar. Ok? Então, olha aqui, ó, urticária por frio. Olha essa sequência de fotos que legal. O paciente tem urticária por frio, ele colocou um gelo na pele. Aí daqui vem para cá. Você vê aqui, ó, olha a marca do gelo. Em volta está edemaciado e está vermelho. Ok? Daqui vem para cá. Se aumentou a área edemaciada, aumentou a vermelhidão. Daqui o último estágio. No meio você não vê nem mais vermelho, está tão edemaciado que fica tudo branco. Urticária é o frio. Urticária após exercício. Antes do exercício, do lado esquerdo, depois do exercício. Olha lá. Urticária solar, é a mesma coisa. Bruno, como que eu sei que a inflamação
e não é alergia, e quando que eu sei que é alergia e não é inflamação? Porque está tudo muito parecido. Correto. A inflamação, ela está muito associada à alergia. Só que a inflamação, ela tem o aparecimento de dor e a perda de função. E se espalha mais pelo órgão, não fica pontinhos. A alergia não. No órgão, quando a gente vê, né, claro, ela fica mais na forma de pontinhos, né, e uma vermelhidão. Mas geralmente o paciente não sente dor. Por quê? Acontece o que a gente chama de tríplice resposta de Lewis. O que que é isso? A gente tem um ponto vermelho, depois tem uma região em torno que fica ruborizada, e por causa do edema, você tem uma pápula, você vê que fica alto relevo. Como a gente viu claramente aqui, ó, né? Fica alto relevo. Isso é uma reação alérgica. Deu para compreender? A tríplice reação de Lewis. Fica um ponto vermelho, fica vermelho em volta, depois aumenta de tamanho ali, causando uma pápula. Bruno, entendi o que você quis dizer sobre alergia. Então, o paciente ele tem uma liberação de histamina grande. Essa histamina se liga no receptor H1, que é o cara que está envolvido com o processo alérgico, correto? Exato. E esse receptor H1, o que vai acontecer com ele? Ele vai ativar uma série de respostas que a gente já acabou de ver, desenvolvendo essa tríplice resposta de Lewis em várias células, causando processo alérgico. Como que eu reverto esse processo alérgico? Vamos lá. Uma ideia a gente já conversou, que é usar um glicocorticoide. Por que o glicocorticoide, Bruno? Porque o glicocorticoide, ele reduz a produção de todas as citocinas altacoides, dentre eles a histamina. Mas o glicocorticoide, o que eu falei para vocês? Numa situação aguda, emergencial, ele não serve, porque o efeito demora. Então, numa situação alérgica grave, rápida, aqui agora, o paciente vai ter que utilizar o que, Bruno? Antialérgico. Ok? E se a gente viu que todo o processo alérgico ele está voltado para o receptor H1, que tipo de medicamento que eu tenho que usar para mexer no H1? Um agonista H1 ou um antagonista H1? Um antagonista H1. Então, um antagonista H1, ele faz o quê? Ele vai bloquear o receptor H1. Bloqueando o receptor H1, ele vai evitar todas essas respostas aqui, na hora.